Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu vim aqui trazer mais uma dica para vocês de uma coleção da Obras-Primas do Cinema que é focada no horror mudo. Sim, esse é o horror onde ninguém vai te ouvir gritar. Você já teve um daqueles pesadelos em que você vai lá e tá num lugar misterioso e assustador e de repente você precisa gritar e você abre a boca, mas não consegue? Acho que esses são os piores pesadelos, então pensa como seria o horror mudo. Inclusive, esse tipo de sequência você vai encontrar no filme chamado O Artista e é basicamente isso, o pesadelo dele, não poder falar. Bom, nessa coleção estão reunidos 4 clássicos do cinema mudo, né, do horror mudo, e é muito interessante porque você vai reconhecer os títulos desses filmes, porque eles têm várias versões no cinema. Então a gente tá falando ali das primeiras versões, das primeiras adaptações, né? Então é muito interessante ver como eles evoluíram, como eles mudaram, né? Mas algumas dessas versões são tidas como as mais fiéis às obras de onde elas são adaptadas, né? Vocês vão me perdoar esse nariz meio... essa voz meio engraçada, esganiçada, porque eu já tô meio gripada, né? Mas the show must go on. O show tem que continuar. O primeiro filme é O Médico e o Monstro, de 1920. É aquela clássica história do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Esse médico super bondoso, super caridoso, né? Que ajuda o pessoal da pobreza, o pessoal que tá ali doente, ele atende de graça, aquele cara assim super incrível, né? Exemplo de médico. Mas ele de repente percebe que ele também tem um lado ruim dentro dele. Então ele acaba descobrindo através da ciência uma maneira de acabar com isso. Ele acha uma droga que é capaz de separar o lado bom e o lado ruim dele. Só que essa droga acaba transformando ele num monstro. Então ele usa o monstro para aliviar toda a tensão, tudo de ruim que ele gostaria de praticar. Tudo isso fica concentrado no Sr. Hyde, só que o problema é que o Sr. Hyde começa a aparecer depois, até quando não é chamado. Então ele perde esse controle. Essa coleção também traz 2 versões curtas anteriores dessa história. Essa história do Médico e o Monstro, eu sempre achei ela muito interessante, principalmente porque tem esse conflito, né? Não é só a história de um homem bom e um homem ruim, mas mostra mesmo sobre a nossa natureza, né? Porque não existe gente boa, não existe gente ruim. Existe pessoas, né? Algumas pessoas escolhem seguir seus impulsos, fazer coisas ruins sem se preocupar com os outros, outras pessoas já não. E é interessante que isso independe muitas vezes até de religião. Às vezes a gente pensa que uma pessoa, por ter uma religião, ela vai ser uma pessoa boa, mas às vezes uma pessoa que não tem religião acaba sendo uma pessoa muito mais altruísta, que se importa muito mais com as outras pessoas. E na verdade existe tantas roupagens, esse tipo de história entre divisão entre homem bom e homem ruim. Até me lembro o episódio de Star Trek da série original, que tem o episódio que o Capitão Kirk ele acaba tendo ali um acidente no teleporte lá, no transporte que eles fazem, e ele acaba ficando dividido. Existe a versão do Kirk má e a boa, né? E eu acho interessante porque, basicamente, pela história, a gente vê que o Médico e o Monstro, ele tinha essa intenção de criar, assim, um bom e um ruim, né? Tanto que ele poderia aniquilar o seu lado ruim. Mas não, ele se transforma, né, no seu lado ruim. Eu vejo algo completamente relacionado a uma metáfora sobre a masculinidade tóxica. Fica bem claro que os caras chegam pro Dr. Jekyll e falam: cara, você só fica naquele hospital, só fica cuidando daqueles doentes, você tem que viver a vida, você tem que criar memórias de lembrar o que você fez quando você era jovem, tem que aproveitar que é jovem e tudo. Então, me lembra masculinidade tóxica, porque o que é isso? É exatamente essa ideia de que homens não podem ter sentimentos, não podem ser bondosos, não podem ser caridosos, eles têm que ser macho, tem que ser homem de verdade. Então, como ele mesmo diz, né, porque é um filme mudo, mas tem um momento que ele fala, né, nossa, vocês fizeram eu sentir vergonha da minha bondade. É como se ser bom fosse ser frágil, fosse não ser homem de verdade. Eu preciso ser egoísta pra ser homem de verdade, esse tipo de coisa. E uma última coisinha que eu queria falar sobre esse filme antes de passar pro próximo é que o roteiro desse filme foi feito por uma mulher, Clara Beranger, não sei se é assim que lê o nome dela, mas eu acho interessante porque na época do cinema mudo realmente tinha muitas mulheres trabalhando e às vezes elas passam ali despercebidas, então eu queria deixar esse
lembrete de que foi uma mulher que fez o roteiro desse filme. O segundo filme é O Corcunda de Notre Dame, de 1923. Você deve conhecer a história já pelo aquele filme de animação da Disney. Conta a história, né, desse Corcunda, né, que ele é sempre odiado e rejeitado pelas pessoas lá de onde ele mora. E ele acaba se apaixonando pela Esmeralda, né, que é uma cigana. Ela é filha ali de um líder do povo ali, o povo que tá passando a grande miséria. Então, ele se apaixona por ela porque tem um momento específico que ele é acusado ali de algo que injustamente, e ela vai lá e é a única que não bate nele, ela vai lá levar água e tudo. Então ele se apaixona por ela. Esse filme, apesar de o personagem principal tecnicamente ser o Corcunda de Notre Dame, inclusive interpretado pelo Lon Chaney de maneira maravilhosa, a maquiagem que ele mesmo faz, né? Ele mesmo fazia, maravilhosa também. Mas o filme ele acaba se focando mais na Esmeralda e nesse conflito entre o povo e a realeza. Inclusive existe um conflito porque ela se apaixona por um dos soldados ali do rei. E também a questão da origem dela e tudo, porque ela é adotada, todas essas coisas. O terceiro filme é O Fantasma da Ópera, de 1925. Pra mim, esse filme é o mais precioso que há dentro dessa caixa, porque é uma das versões mais fiéis à história. É uma versão que não força o romance. É uma história muito mais voltada assim pro terror, né? Para o assustador, o suspense. Então eu acho isso muito legal. Sem falar que esse filme, gente, a beleza dele é incrível. Eles recriam ali em estúdio todo o teatro ali da ópera. Deixa eu contar sobre o que é a história que vocês provavelmente já sabem. Um compositor desfigurado, né, conhecido como Fantasma da Ópera, ele vive ali, né, nos túneis esquecidos ali perto desse grande teatro, né, de Paris, e ele se apaixona por uma cantora iniciante, então ele amaldiçoa tecnicamente, né, ele sabota ali o teatro, se eles não dão pra ela o papel principal. Então ele tá ali tentando fazer com que ela se torne a primadona, né, a principal ali. Só que existe uma coisa, como ele tá completamente apaixonado por ela, ele não vai suportar e nem aceitar ser trocado por outro cara, que no caso o Raul é o interesse romântico dela. Esse filme é lindo, como eu já disse, os cenários são maravilhosos, a história, assim, ela é tão construída de uma maneira tão incrível e visual, e a gente tem também Lon Chaney, maravilhoso, e como sempre ele é conhecido como o Homem das Mil Faces, né? E aqui também numa das suas famosas, um dos seus famosos papéis, né? E a maquiagem também que ele faz. Inclusive tem uma cena em que ele faz uma maquiagem que ficou super famosa, que é numa cena do baile de máscaras, e o rosto dele, a maquiagem é como se ele fosse uma caveira. É muito incrível. E existem versões desse filme em que essa cena do baile é colorida. E, meus amigos, eu vou te dar essa boa notícia de que essa versão está bem aqui na caixa. Essa cena é colorida, essa cena do baile é lindíssima. Inclusive, a cena em que a cantora e o namorado dela sobem ali no terraço para poder planejar a fuga deles, o fantasma sobe assim, tá lá em cima da estátua com aquela roupa esvoaçante vermelha, porque ele foi como a Morte Vermelha, né, pra esse baile. E tem também, tudo tá em preto e branco, mas a roupa dele tá vermelha, assim, é lindo, gente, é um espetáculo pros olhos esse filme, e ele realmente, ele tem aquele lado sombrio e suspense. Tudo bem, talvez hoje você não vá se assustar quando vê a cara desfigurada, né, do Fantasma da Ópera, mas na época eu vou te garantir que teve muito susto. Eu ouvi falar também que a atriz, quando ela leva o susto, quando ela tira a máscara, né, do fantasma e vê o rosto dele desfigurado, eu ouvi falar de que ela se assustou de verdade porque ela não tinha visto a maquiagem do Lon Chaney. Eu não consigo confirmar se isso é verdade ou não, mas eu não duvido de jeito nenhum. E o último filme da caixa é simplesmente mais uma grande preciosidade, que é o único filme que não é americano. A Carruagem Fantasma, de 1921. É um filme sueco, né? Ele se passa na véspera do Ano Novo e ali tem uns bêbados contando a história, uma lenda, né, de que a última pessoa que morre no ano, se ela for ruim, né, perversa, ela se torna a pessoa que vai carregar a carruagem fantasma da morte, recolhendo as almas das pessoas que morrem durante o ano seguinte. Eu só queria também deixar um parênteses que esse filme foi baseado numa obra sueca muito importante, escrito pela Selma Lagerlöf. Eu não sei pronunciar, gente, esses nomes, mas é quase isso. E ela foi uma escritora muito importante. Esse livro dela, da Carruagem Fantasma, é um grande clássico. E ela foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Sueca. Então, assim, eu precisava
dar esses créditos pra ela, né? Esse filme, apesar dele trazer essa atmosfera sobrenatural, ele é mais um filme como uma parábola, como uma fábula. Ele procura trazer um tipo de lição. O filme ele gira em torno do David Hume, que é um dos bêbados ali do começo do filme. Ele acaba morrendo e a morte não, mas a pessoa, a carruagem vem buscar a alma dele e ele começa a relembrar, né, as coisas que aconteceram na vida dele. E ele foi uma pessoa muito perversa, muito cruel, que sempre foi cruel com as pessoas, sempre foi horrível, humilhando, sabe? Inclusive ele tem uma doença que ele acaba passando pra qualquer pessoa que tá à volta dele, que ele pensa, eu não vou ficar doente sozinho, eu não vou sofrer sozinho. Então ele realmente é um monstro, né? Então tem todos esses flashbacks mostrando momentos, né, da vida dele. Então através da morte desses flashbacks é pra ele alcançar a redenção, né? Se arrepender e se tornar diferente. Esse filme é um marco do cinema sueco, é um clássico mesmo deles e foi uma grande inspiração até para um grande diretor que você já ouviu falar, assim, que é o Ingmar Bergman. Inclusive nessa caixa a gente tem uma entrevista onde ele fala sobre a influência que essa obra teve na carreira dele. Inclusive o ator e diretor desse filme, o Victor... nome estranho, ele atuou em alguns filmes do Bergman, inclusive um dos mais famosos dele, que é Morangos Silvestres. Uma coisa que eu achei legal desse filme é que ele tem vários momentos de tensão e de suspense, e em uma dessas cenas, ela foi uma inspiração para uma cena muito famosa que você também deve conhecer, que é do filme O Iluminado, do Kubrick. Aquela cena famosa em que o cara chega com o machado, "Here's Johnny!" Essa cena foi inspirada numa cena muito parecida ali, de uma cena que acontece ali em que a mulher, a esposa dele, depois de ter sido humilhada e abusada psicologicamente, né, pelo David Hume, pelo marido dela, ele entra na cozinha, ela tranca ele na cozinha e se prepara pra fugir. Pega as crianças, começa a vestir elas pra poder fugir. Só que o cara percebe, então existe aquele momento de tensão, aquela música assustadora no fundo, e você fica, meu Deus, ela precisa escapar, esse cara é um lixo. Só que ele vai lá e pega um machado na cozinha e começa a cortar, assim, a quebrar a porta. Então realmente é uma cena espetacular e que serviu de inspiração para outra cena também. Espetacular. Essa coleção é Old But Gold, ou seja, ela já foi lançada há algum tempo atrás, mas ainda é muito preciosa, vale muito a pena conhecer, que é essa coleção aqui da Obras-Primas do Cinema, Horror Mudo. Então eu vou mostrar um pouco dela pra vocês. Ela é lindíssima. Bom, eu não posso dizer que ela é linda por causa dos monstros, mas ela é linda graficamente. A gente tem os 4 filmes divididos em 2 discos, tem esses bônus que eu já conversei um pouco sobre eles com vocês, as versões antigas também, anteriores, do Magic e o Monstro, e essa entrevista valiosíssima com Ingmar Bergman, sem falar, é claro, dos 4 pôsteres dos filmes, e sem falar que você vai ter esses 4 clássicos maravilhosos em ótima qualidade, gente, é sério, são 4 clássicos do cinema mudo indispensáveis, que são importantíssimos para a história do cinema, e você vai ter eles nessa belíssima, maravilhosa caixa, gente, eu super recomendo. E eu vou deixar o link na descrição de onde você pode comprar, e já vou avisando, é claro, que você pode encontrar no site colecioneclassicos.com.br. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. A gente sempre traz novidades dessas coleções da Obras-Primas, assim como também resenhas de vários filmes e séries antigas, tá bom? Obrigada, gente, tchauzinho!